Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma história de regressão e hoje trazemos algo um tanto tristonho, mas que trazem grandes confortos. Sim, vamos falar sobre a história de uma mãe que teve seu filho morto. Uma mãe que enterrou seu filho. E eu confesso que quando ela chegou para o tratamento, eu perguntei como vai. Ela só me olhou e falou assim, e começou a chorar e disse, tá muito difícil. E realmente nós sabemos que não deve ser fácil. E nessa busca, nessa conversa, um ser humano maravilhoso, uma pessoa iluminada que só traz bondade no coração. Dá-se para entender que são pessoas realmente preparadas, que vêm para enfrentar essa dificuldade, essa limitação. Então, essa mãe perdeu o filho de uma forma muito brusca, muito trágica, e na verdade ela teve um casal de filhos. Então, ficar agora a filha, que também trazia uma revolta, uma certa tristeza imensa no coração por conta da partida desse irmão. E o marido se faz um homem de extrema revolta, rebeldia, tristeza, até mais que elas, e elas vinham enfrentando uma certa dificuldade, até mesmo de conseguir auxiliar esse marido, esse pai, que traz ainda mais revolta no coração. Então vamos iniciar a nossa história. Fora dito que fora visto no plano espiritual um local como uma cúpula. Muitas pessoas transitavam, mas dentro daquela grande bolha estavam para uma reunião um jovem, uma mulher, uma senhora, uma mulher mais velha na mentoria e um senhor. Então, um jovem, uma mulher e um casal de mentores, né, guardiões, aqueles que auxiliam no planejamento reencarnatório, no planejamento da nossa vinda, do nosso retorno aqui no plano Terra. O homem estava do lado de fora e aí entrou uma jovem também. O homem permanecia do lado de fora pela incompreensão dos dados elaborados e distribuídos do elaborado, do pouco entendimento do ir e do vir. Então, o que acontece? Esse homem ele não participou desse planejamento porque ele não tinha ainda entendimento. Mas o planejamento fora feito dos mentores com uma mulher e dois jovens, um casal de jovens. E fora decidido o seguinte, expõe apenas, expostos eram apenas para conforto, né? Havia uma explicação dos mentores apenas para conforto daquela mulher e daquela jovem, que ficaria o jovem por curto período, nasceria e permaneceria junto aos seus com grande alegria, trazendo o cumprimento de deveres de passado delituoso e traumático. A mulher, essa conselheira, teria dois frutos. Então, esse jovem e essa jovem que estavam naquela bolha para entendimento junto àquela mulher fizeram um combinado de que eles viriam juntos. E o jovem sabia que ia viver um curto período por passado que ele causou mal, passado delituoso, ele causou delitos em passado, então precisaria vir. E que ele teria que trazer cumprimentos de deveres e trazer grande alegria. E o que nos tranquiliza é que realmente ele trouxe grande alegria, uma pessoa extremamente alegre, feliz. E saber que ele cumpriu o legado dele com perfeição é maravilhoso. Nasceriam em meio de dificuldade, desavenças, incompreensões, marcas superadas através do perdão e compreensão do que se encontra por libertação, do que restituíra pelo alto delitos passados.
Então, todos teriam que passar por grandes dificuldades, né, financeiras, quando novos, por delitos, causas anteriores dessas aflições, né? Largo percurso se dava para comungar com o que ficaria fora da bolha, no caso, o pai. Ignorância não no pejorativo, pelo não entendimento e revolta em meio das dificuldades. Então, o pai não teria um entendimento para ter um acordo, ele não teria uma aceitação. Então, esse acordo foi feito somente entre os dois filhos e a mulher. Eles deveriam achar horizontes e tiveram as duas sementes em dedicação, trabalharam juntos, pois os filhos eram a luz da vida deles, frutos aproveitável do labor, trabalho, ocorrência que envolve o ser terreno que transita temporariamente entre conquistas, derrotas, alegrias e dores aqui na terra. E olha que frase maravilhosa. A separação é inevitável, mas não tem compreensão alargada que o ser que parte é mais liberto do que o que fica. Então, nós queremos juntos, nós queremos vivos, mas nós não temos a compreensão que o ser que parte é mais liberto que o que fica. O ser que se for está num condicionamento muito melhor do que o que fica, no sentido de quando ocorre de forma natural, mesmo que trágica, mesmo que muito trágica, quando ocorre de forma natural, pelas vias naturais, e o que não é uma via natural, pelo suicídio. Pelo suicídio, quem parte não fica melhor que fica, mas nós não sabemos o tempo que leva para que possa ficar melhor também. Porque Deus é todo poder e bondade. Ele é perdão, ele é amor. E qual mãe que não perdoa o seu filho? E Deus que tem um amor maior que de mãe, maior que nós podemos entender, não perdoaria? É uma necessidade de entender que quando partimos de forma natural, eles estão muito melhores. E mesmo não de forma natural, trazem às vezes um período de sofrimento pelo fator de que quando a pessoa suicida, ela tenta matar a dor, um vazio que ela traz dentro de si de não dar conta do que acontece aqui na Terra. E quem somos nós para medir o que alguém dá ou não dar conta? Então, o suicídio, ele acaba trazendo alguns sofrimentos por algum período a essa alma, porque a pessoa acha que matando o corpo mata a dor. Só que ela se engana porque a dor está na alma. Então ela olha o corpo destruído, se arrepende, porque na verdade ela continua sentindo a dor e a dor aumenta mais, porque ela olha e fala: meu Deus, a minha dor aumentou e agora não tem retorno, como é que eu faço? Por que eu fiz isso? E fica naquela sensação de arrependimento e de culpa, vendo e sentindo o sofrimento dos seus entes que estão inconformados, e ela tem uma certa dificuldade de se desvencilhar. Porém, essa dificuldade, ela acaba quando ela se enxerga merecedora do amor de Deus. Então, os familiares daqueles que suicidam necessitam mentalizar essa pessoa envolta em muita luz de proteção e ter a certeza de que ela um dia será acolhida. Mas isso depende de cada um de nós. Quando nós nos arrependemos, o arrependimento não é para ser eterno. Ele é para ser uma mudada de caminhos, uma nova retomada, mudança de pensamento, mudança de sentimento, como fez Paulo. Ele que era assassino de cristãos, o que ele disse quando encontrou Jesus? Senhor, que queres que eu faça? E assim nós precisamos pedir por todos aqueles que se vão de forma pelas vias do suicídio, para que eles possam encontrar a força para perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Eu me destruí, eu causei danos e tristezas aos meus familiares, a uma sociedade, a uma comunidade. O que eu posso fazer para me melhorar? Porém, essa virada de chave, ela pode ser um tanto lenta, mas tudo depende do ser.
Então, o que nós podemos fazer para ajudar? Elevar as nossas energias de amor a essa pessoa. Em forma de quê? Meditação, oração, caridade, alegria, sorriso. Porque imaginem um filho arrependido de ter cometido um ato tão atroz, saber que a mãe está sofrendo profundamente sem conseguir aguentar viver. Ele teria menos paz ainda, né? Então, a nossa necessidade de ter esse entendimento de que quando envolvemos as outras pessoas em luz, em proteção e muito amor, elas sentem alívio. Então, nesse caso que eu estou narrando, eu não estou falando de suicídio, foi uma morte trágica pelas vias naturais. Mas fica aí a nossa lição para aquela mãezinha que perdeu através das dores do suicídio. O que precisa ser feito? Oração, meditação, doação, fraternidade, caridade, porque quando nós estamos bem, aqueles que nós amamos recebem as nossas energias de luz e de amor. Então, seguem eles dizendo, ser que após sofrimento acolhido, em um dia lhe acolherá. Então, deixaram bem claro que esse ser, que essa pessoa, esse jovem está bem, e que quando ela se for, pelas vias naturais, com a alegria de ter vivido a vida dela, cumprido as questões dela, com fé, com determinação, eles se encontrarão. Pelo não conhecimento ainda, não compreende, muitas vezes não entende, muitas vezes a lamentar. Necessário olhar com naturalidade que se dá a todos que estagiam. Todos morremos, todos morreremos. Uma vez que ao lado ficara aqui os que dependem apoio, alento, carinho. Então, foi-se um, ficou outra. Então, todas as pessoas que estão aqui na Terra, elas dependem de carinho, de alento. Quantas mães que se entregam à depressão e à tristeza, sendo que tem tantas crianças abandonadas precisando de acolhimento. Tantas crianças abandonadas dentro dos seus próprios lares, que precisa de um padrinho, madrinho, um vizinho, um parente ou mesmo um desconhecido que se torna um grande amigo. Seja a mãe das outras crianças que não têm mãe da forma verdadeira do ser, né? Lembrai apenas de boas convivências, do carinho, do sorriso e das brincadeiras. Foi o que eles pediram para essa mãe e para essa filha. Assim, ele permanece no plano que estagia. Então, deixar bem claro que ele está bem. Continua rindo, brincando, tendo boa convivência no plano espiritual, porque o que nós somos aqui, nós somos lá. A irmã que se encontra, aí veio o aconselhamento para a irmã. Também, no mesmo plantar, deve compreender, deixar de desconfiança, cuidar dos seus e avançar dentro da própria crença. Essa irmã traz um pouco de crença limitante. Eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. E, na verdade, eles deixaram bem claro que não faz diferença o que você acredita ou o que você não acredita. Viva bem, viva feliz, não traga revolta dentro de si, né? De onde estamos, os mentores, para falar palavras, não existem separatismos, apenas amor no saber. No plano espiritual, meus irmãos, não existe separação, se é católico, se é evangélico, se é ubandista, se é espírita, se é espiritualista. Não tem essa separação, não. A gente que cria umas crenças, umas coisas bobas na cabeça para nos dividir, para não nos auxiliar. Não importa de onde vem as preces, as orações, desde que ela venha do coração, é levada ao bem. Lutamos diariamente a acessar o coração amargurado do pai. A fortaleza do coração materno e da filha podem contribuir esse pai, ampliar os horizontes na própria aceitação íntima para amparar esse homem, pelo trabalho árduo que se permanece na revolta constante. Outra mensagem linda, ó. O coração nem sempre é o berço da consciência. Nele, tormentos que deve purificar e engrandecer. Então, nem sempre o nosso sentimento
É berço da consciência limpa, é berço da consciência elevada, porque nós sabemos que o coração tem neurônios, ele tem sentimento, ele pensa. E aí, nele também traz tormentos, que nós viemos para aprender a purificar e engrandecer. Os olhos conturbados pela não aceitação, ele não olha com profundidade o caminho de cada irmão. Todos os irmãos chegam e partem, né? Grandes famílias chegam e partem. E com exclusividade não retemos nas mãos. Nós não retemos nas mãos quem fica, quem vai, para que ninguém vá. Não está nas nossas mãos. Há tempo para todos na caminhada terrena. Sabemos que ainda há dificuldades na aceitação, os que olham e que se desvencilham em forma de energia brilhante. Então, as pessoas às vezes não têm aceitação daqueles que se desvencilham, não têm aceitação daqueles que morrem, daqueles que se vão, sendo que, na verdade, eles se vão muitas vezes em forma de energia brilhante. Eles vão muito bem porque eles cumpriram seu legado na Terra. E se eles não forem muito bem, com o tempo, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus acolherá a todos. Tudo está muito além do que consegues perceber. Tudo está muito além do que muitos de nós conseguimos perceber. Agora, já que podes compreender pouco mais a caminhada, olhai o indestrutível para compreender. O que é indestrutível? Indestrutível é o sentimento, é o amor. Ele não se destrói. Nós somos energia vibrante, espírito em evolução, almas em evolução. Isso é indestrutível. E às vezes nos apegamos a tantas coisas materiais, nos apegamos a tantas coisas pequenas. Ah, é meu filho. Não é meu. É um empréstimo para que eu possa ter oportunidade de passar por corrigendas com ele, auxiliar na caminhada. Mas ele é um ser que o Criador trouxe às minhas mãos, na minha responsabilidade de cuidar. Olha só que lindo. Antes de nascer, a semente já existia. Não somos nós que criamos a alma, o espírito. Nós emprestamos genes geneticamente, né? Antes de nascer, a semente já existia. Aquele ser o qual criou a todos, o Criador, traz alegria e ampliação através do nascimento. Através de provas, ter libertação. Que são provas, dificuldades. Enfrentar as dificuldades para se libertar e ser um ser melhor. Para esclarecimento, eles vieram falar. Sofrimento é igual a quitação de erros. Quando nós sofremos, é porque nós causamos sofrimentos em situações passadas. Então, sofrimento é igual a quitação de erros. Inimigos se destruíram, hoje, como filhos, passam a se amar. Então, aí isso responde também a convivência difícil no lar, às vezes, entre pais e filhos, mães e filhos. Por quê? São pessoas que se destruíram em existência anterior e nessa existência vêm aprender a quitar, aprender a amar. Quando Jesus Cristo diz, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto há tempo, é porque enquanto o meu inimigo está lá no outro lado do morro, fica muito fácil ser inimiga dele. Agora, quando ele está na minha casa, no meu berço, com a minha carinha, com o pezinho do papai, assim, bem meiguinho, bem pequenininho, nós temos que amar. Só que ele não vai viver sempre assim. Nós enfrentaremos os nossos problemas e as nossas questões. Então, vem para que possam quitar esses frutos. Aí, as frases finais. Agradeça a oportunidade de aqui trazida, de ter trago e entregue àquele que cuida de todos. Então, eles disseram o seguinte, que as mães que tiveram seus filhos mortos, que elas possam agradecer a oportunidade de ter trago eles à vida e de ter entregue eles ao Criador. Profundo, né? Difícil de entender, de aceitar, mas quando nós lembramos a missão de Maria, né? Ela fez isso, né?
Ela aceitou, a minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele olhou o milagre dessa servidora avante, gerações em gerações me chamarão bem-aventurada, magnífica. E quando ela foi levar para apresentar Jesus no templo, foi dito a ela, né, mulher, sobre sua alma transpassará uma espada. Somente as mulheres preparadas, especiais, têm força para aguentar ser traspassada a espada. Somente as mulheres fortes, as mulheres que prometeram que iam conseguir, que iriam aguentar. Então, a fazer o quê? A oportunidade de ter trazido e ter entregue os filhos àquele que cuida de todos. Ninguém chega aqui sozinho e ninguém parte só. Sofrimento do corpo, resignação ao que fica. Sofrimento liberta. A vida perpetua em outros planos e nos olhos da matéria não podes compreender. Deus nos criou eternos. E a eternidade é o quê? Diante de bilhões e trilhões e vai-se saber quantos zilhões que existe a criação da Terra, que é um planeta, em um sistema solar, em uma galáxia de uma das menores, nesse universo maravilhoso que não tem fim, vem nos dizer que a vida perpetua em outros planos e nos olhos da matéria não podemos compreender. É apenas uma passagem. Nosso reino não é deste mundo. E que possamos ter essa certeza de que o amor nos une e que existe uma ligação energética entre as mães, os pais e os filhos, em que eles estarão bem onde quer que estejam. Se eles souberem a nossa alegria de viver, se eles souberem o empenho que nós estamos tendo, quando nós nos recordamos de Santa Mônica, que tinha um filho chamado Agostinho, que era terrível, indisciplinado, e ela orou, e ela rogou, e ela pediu com todas as suas forças pelo seu filho, e a sua prece fora ouvida, e ele se tornara o grande homem que se tornou Santo Agostinho. Não é verdade? E aí, as preces de mãe, ainda que eles não estejam aqui entre nós, mas a certeza de que eles estarão felizes, sabendo que aqui nós estaremos fazendo bem, vivendo o amor, aprendendo a sorrir, mesmo diante dessa dor terrível. A dor vai acabar? Não. Vamos esquecer? Não. Mas fica a força, a fortaleza que nós precisamos exercer para que possamos aceitar os desígnios do Criador e entender que a vida perpetua em outros planos e que nós muitas vezes não conseguimos entender, e que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz.